Fala pessoal, sabe aquelas palavrinhas, preposições e conjunções? Elas parecem pequenas, né? Mas olha, são esses detalhes que decidem uma questão de prova. Neste guia, a gente vai direto ao ponto para desvendar todos os segredos desses conectivos e garantir que ninguém mais cai em pegadinha. A nossa missão aqui no Tática Concurso é bem clara. Vamos dominar os conectivos para gabaritar português. E o que a gente vai ver hoje não é só teoria, não. É a tática exata para transformar esse assunto numa vantagem de verdade na hora da prova. Olha só o nosso plano de ataque de hoje. A gente começa na base, com preposições e conjunções. Daí, a gente parte direto para as pegadinhas que mais derrubam a galera. Depois, vamos aplicar tudo isso em questões reais. E para fechar, tem uma dica de ouro que é infalível. Bora começar? Certo. Vamos começar pelas preposições. Pensa nelas como se fossem as pontes que constroem o sentido de uma frase. É sério, sem elas, as palavras ficam meio soltas e a interpretação, que é justamente o que a banca quer testar, fica impossível. A preposição é basicamente a cola que liga dois termos, criando uma relação de sentido entre eles. É ela que vai dizer se algo é causa, posse, tempo, e é exatamente essa interpretação de sentido que as bancas amam explorar nas questões. E aqui está a nossa lista de ouro. Essas aqui são as preposições essenciais, as que mais aparecem em prova. É fundamental se familiarizar com elas, sabe? Criar uns flashcards ou simplesmente ler essa lista algumas vezes já ajuda a fixar tudo na memória. Agora, a parte que eu acho mais interessante, a versatilidade de uma única preposição. Olha o de, por exemplo. A mesmíssima palavra pode indicar causa, posse, tempo. Qual é o segredo, então? Analisar o contexto da frase. Essa habilidade de identificar o valor semântico que as questões vão cobrar. Ok, agora que a gente já entendeu como conectar as palavras, vamos subir o nível. Se as preposições são as pontes, as conjunções são como os trilhos do trem. Elas conectam ideias e orações inteiras, guiando toda a lógica do texto. A primeira grande divisão que a gente precisa entender é essa: coordenativas e subordinativas. A analogia aqui é perfeita. As coordenativas, elas unem orações que poderiam existir sozinhas, sabe? Tipo dois blocos de Lego independentes. Já as subordinativas conectam uma oração que não faz sentido completo sem a outra. É como um chip de celular que só funciona se estiver dentro do aparelho. Guarda essa imagem na cabeça. As coordenativas têm 5 funções principais, ou elas adicionam uma ideia, ou mostram um contraste, ou dão uma alternativa, ou concluem um pensamento, ou explicam alguma coisa. Dominar esses 5 movimentos lógicos é a chave para interpretar a estrutura de qualquer texto de prova. As subordinativas, por outro lado, criam uma relação de dependência. Elas expressam ideias como causa, condição, tempo. Por exemplo, na frase sairei se não chover, a condição se não chover determina a ação principal. Reconhecer essa relação de dependência é fundamental para entender o texto. Certo. Agora vamos para a parte que todo mundo estava esperando: as armadilhas. É aqui que as bancas separam os candidatos preparados dos despreparados. Saber a teoria é importante, claro, mas conhecer as pegadinhas, isso garante os pontos decisivos. A pegadinha número 1, claro, é a crase. Basicamente, ela é a fusão de 2 as. A preposição a, que é exigida por um verbo ou um nome, e o artigo a, que vem antes de um substantivo feminino. A fórmula é bem simples. Se um termo pede a e o outro aceita a, pronto, temos a crase a. Entender essa dupla exigência resolve a maioria das questões. E essa aqui é um clássico de prova, o pois. Dependendo de onde ele está na frase, o sentido muda completamente. Antes do verbo, ele explica uma razão. Depois do verbo, e geralmente entre vírgulas, ele apresenta uma conclusão. Uma pequena mudança de lugar causa uma enorme mudança de significado. As bancas adoram isso. Chega de teoria, né? Bora pra prática, é resolvendo questões que a gente fixa de verdade o conteúdo. Eu separei 2 questões no estilo Sebrasp para a gente aplicar tudo o que vimos até agora. Vamos lá. Primeira questão na tela. Vamos analisar cada A da frase. O espelho recusou-se a responder a Lavínia que ela é a mais bela. Pensa um pouco. O que cada verbo ou nome ali está pedindo? Qual a função de cada A? Vou dar um segundinho. Vamos à análise. Quem se recusa a alguma coisa, certo? Então, o primeiro a é preposição. Quem responde, responde a alguém. Então, o segundo a também é preposição.
E por último, a mais bela. Esse a está se referindo a ela, a mulher, então é um artigo definido. A sequência correta é preposição, preposição e artigo. Próxima questão, modelo certo ou errado. A afirmação é que dá para trocar porém por mais na frase. Tal perigo, porém, não é assim tão grande. Parece simples, mas tem um detalhe crucial aqui. O que vocês acham? Certo ou errado? E a resposta é errado. Isso aqui ilustra uma regra muito importante. Embora mas e porém tenham o mesmo valor de contraste, o mas tem uma posição fixa. Ele tem que vir sempre no início da oração. Ele não pode ser deslocado e colocado entre vírgulas, como acontece com o porém, contudo, entretanto. É uma pegadinha bem sutil de posicionamento. Agora, como prometido, chegamos à dica de ouro. Essa aqui é a ferramenta para usar no dia da prova, sabe? Naquela hora da pressão, para resolver uma das maiores dúvidas sobre conjunções de um jeito rápido e seguro. A grande dúvida na hora H é como diferenciar rapidinho uma oração coordenada de uma subordinada. Será que existe um teste prático para isso? A resposta é sim, existe. E a dica de ouro é esta: tente inverter a ordem das orações. Se ao fazer a inversão a frase continuar fazendo sentido, provavelmente é uma conjunção coordenativa que está ligando ideias independentes. Mas se ao inverter a frase virar uma bagunça, perdeu sentido, é um sinal claro de que a conjunção é subordinativa, porque uma oração depende da outra para existir. É um teste simples e que funciona muito bem. O segredo agora é focar onde a dificuldade é maior. É na posição do pois, na diferença entre mais e porém. O negócio é voltar nesse ponto, revisar e, principalmente, praticar com muitas e muitas questões. Cada exercício ajuda a consolidar o conhecimento e deixa a aprovação um passo mais perto. É continuar firme e ir para cima dessa vaga.